Vocês já ouviram aquela frase? Chorar não é fraqueza, é aceitar que você é humano. Eu tenho ouvido muito essa frase e eu acho que faz todo sentido com o que nós estamos vivendo no mundo atualmente. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Carreira e Sucesso, e a gente vai falar um pouco essa questão de depressão. O que é a depressão? O que a gente sente? O que uma pessoa do meu lado, como que eu identifico às vezes como uma pessoa do meu lado, ela está ali com depressão? E como que é essa questão da depressão associada também ao desemprego, a essa crise que nós estamos vivendo no momento? Sabe aquele sentimento de desesperança, aquele aperto que a gente sente no coração, todo aquele sentimento de uma tristeza profunda? Pode ser sim um sentimento de depressão. Então é interessante que você pare, olhe e fale: será que isso está acontecendo comigo? Antes da gente começar essa questão do que é depressão, é interessante a gente definir um pouco antes, né? Que a depressão, ela é diferente dessa tristeza passageira e que às vezes até as pessoas podem confundir como que você tá triste, que isso vai passar, que às vezes pode ser uma preguiça de uma pessoa que está ali do nosso lado. Então a gente tem que entender o que está acontecendo, porque a depressão, ela costuma ser um sentimento do que? De vazio, de tristeza profundo e de longa duração. Isso às vezes acontece mais do que o esperado, né? Então aquele sentimento de luto, que às vezes é para você ter durante um tempo, ele acaba se estendendo e indo por mais tempo. Então você tem sim que se preocupar, e realmente isso é depressão? Isso não é depressão? Então tem que saber essa autoanálise, ou lógico, pedir ajuda. Ao longo do vídeo a gente vai entrar nessa questão, né, de quais são os profissionais da área para quem eu posso pedir ajuda, que tem sim como você ser ajudado ou como você ajudar uma pessoa que está passando por isso e que tanto precisa dessa ajuda. O importante é a gente saber que nem todas as pessoas são iguais, que nem todas as depressões são iguais. A gente tem depressão um pouco mais leve, um pouco mais profunda. Então, quem vai olhar isso e vai falar que realmente é uma depressão são profissionais da área da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, médicos. Então, fique atento a profissionais da área da saúde para fazer essa análise junto com a pessoa que está precisando. Existem mulheres também que têm a depressão pós-parto, né? Eu não passei por isso, mas eu conheço mulheres que são próximas a mim que tiveram a depressão pós-parto e que foi preciso ter pessoas ali acompanhando no dia a dia, profissionais da área da saúde, para ajudar as pessoas a saírem dessa depressão pós-parto. Algumas pessoas já me conhecem de alguns vídeos que eu faço. Eu sou psicóloga e eu trabalho muitos anos na área de carreira, né? Fazendo assessoria a profissionais que estão em transição de carreira, profissionais, executivos. Eu tenho vários exemplos, mas eu tenho um exemplo na minha carreira que foi um exemplo que me marcou muito. Eu trabalhava em uma empresa como especialista, como consultora na área de carreira. E foi uma pessoa a ser atendida pela gente, um homem, eu acredito que ele tinha mais ou menos uns 40 anos de idade. E ele era uma pessoa que ele trabalhou a vida inteira na área de produção. Então essas produções da área alimentícia, ele trabalhava em grandes empresas. Eu não vou falar aqui o nome da pessoa, nem o nome dele, nem o nome da empresa que ele trabalhava, né, porque a gente mantém essa questão de confidencialidade. E ele foi demitido depois de muitos anos de empresa. Ele não esperava essa demissão. Ele morava em uma outra cidade e ele vinha até São Paulo para a gente poder fazer esse processo com ele de recolocação. Um dia, o escritório ficava em um prédio e eu ficava no 10º andar. E eu cheguei um dia muito cedo, eu gosto de trabalhar muito cedo, eu cheguei nesse dia muito cedo, ele estava lá.
E eu falei, né, bom dia, fulano de tal. Eu lembro que isso era uma segunda-feira. Ele tinha passado o final de semana com a família dele, que não era em São Paulo. E ele foi para São Paulo porque ele tinha algumas entrevistas ali no meio da semana. E eu falei, tá tudo bem? Como que você está? E no momento eu tive a surpresa dele virar para mim e falar, olha, não está tudo bem, eu estou mal, a minha família não sabe que eu estou desempregado, que eu estou passando por esse processo de procurar um novo trabalho e por algumas vezes eu estou tendo a vontade de ir no banheiro e pular a janela do 10º andar. E aquilo para mim assim foi um choque, eu não esperava, né, ele vir falar daquela maneira para mim. Realmente o prédio no banheiro, isso há muitos anos, era um banheiro que abria, era um prédio antigo que abria e eu fiquei com muito receio, né, do que poderia acontecer naquele momento. Lógico, a gente entrou com todo o atendimento necessário, desde fechar todas as janelas, chamar ali, né, a administração do prédio e ver o que a gente poderia fazer. Hoje, graças a Deus, a gente já tem esses prédios que já são mais fechados, mas isso passou pela cabeça dele. E aí a gente deu todo o atendimento, todo o encaminhamento para um psicólogo, para um psiquiatra especializado nessa parte também, porque ele precisava de ajuda. E às vezes o psicólogo ele ajuda sim, mas você precisa também de um psiquiatra para te dar algum remédio, para te dar algo para você melhorar e você sair ali do que você está vivendo, porque às vezes é uma depressão, é no fundo do poço, assim, acho que só quem passou por isso sabe como que é esse sentimento de quem está vivendo. Então a gente tem que ficar atento, sim, às pessoas que estão ao nosso redor. Só para vocês terem uma ideia, 4,5% da população hoje sofrem desse mal. A depressão, ela não é frescura, ela está acontecendo sim, e às vezes são com pessoas tão próximas que a gente não consegue nem enxergar, mas ela está aí e o importante é que vocês entendam que ela não é uma frescura. Tem uma parte que eu gostaria muito de entrar com vocês, que é essa questão da depressão com desemprego. Então, hoje, com tudo que está acontecendo no mundo, com essa questão do Covid-19, né, desse vírus, muitas pessoas foram demitidas, muitas pessoas ainda estão sendo demitidas. E essa demissão, ela não está acontecendo porque a pessoa não é competente, às vezes porque ela não tem um bom currículo profissional, às vezes ela é excelente, ela fala 2, 3 idiomas, tem uma formação boa, tem um MBA, tem uma pós, mas acontece, as empresas não têm como pagar, né? Algumas empresas tiveram sim que fazer uma reestruturação. E agora, Neiva, o que eu faço? Como que vai ser a minha vida a partir de agora? Então é normal que as pessoas passem pelo luto, né? Por que isso foi comigo? Às vezes, dentro da psicologia, a gente chama isso também de negação, né? Mas será que realmente aconteceu isso comigo? E agora o que eu vou fazer? Começa a vir aquele monte de sentimento. Então, eu gostaria de dar algumas dicas, né, para quem está passando por isso, até para não entrar com dessa maneira depressiva e ter essa depressão. Então eu gostaria também de trocar algumas dicas com vocês. Dentro da minha carreira, dentro da minha experiência, eu conheço algumas pessoas que depois da demissão, elas passam também pelo processo de vergonha. Eu já conheci algumas pessoas que não tiveram coragem de contar para o filho, não tiveram coragem de contar para a esposa, para os pais. Então, quem está passando por isso é normal, mas você tem que saber que vai acontecer o momento de você contar, de você compartilhar e até o momento dessas pessoas poderem oferecer uma ajuda para você, ou poderem saber e falar o que está acontecendo, o que a gente pode te ajudar nesse momento. O que acontece também, muitas pessoas estavam ali trabalhando tanto, tão focado, tão cansado que estava acontecendo ali no último trabalho,
que às vezes fala, não, agora, Neiva, eu preciso de um tempo, eu preciso de umas férias, ok. Não tem problema você precisar de umas férias, de você precisar de um tempo. O que você tem que entender também é que esse tempo ele não pode demorar muito. Você tem que ser rápido, tem que começar a procurar uma recolocação para ontem. Por quê? Às vezes esse período de você procurar uma recolocação, ele pode demorar muito. E aí esse sentimento de culpa, ele pode vir. Então, cuidado com esse tempo que você está dando na sua carreira para poder descansar. Às vezes esse período é um período que você tem que descansar muito rápido e que não pode demorar muito. O que é muito importante prestar atenção é nesse desequilíbrio. Então, normalmente, quando a gente passa pelo processo de demissão, o que é interessante? Fazer contas. Quanto tempo eu tenho para ficar disponível no mercado? Né? Então, contas, quais são os gastos que eu posso cortar? Teve um profissional que uma vez eu conversei, ele falou, Neiva, eu vou ter que cortar diversos gastos, né? Então, desde aqueles gastos, às vezes mais básicos, como outros gastos também. Então, sim, tem que cortar gastos, mas o que você tem que tomar cuidado, quais são os tipos de gastos que você vai cortar? Então, por exemplo, eu vou cortar agora a minha internet, que eu tanto preciso para procurar uma recolocação, eu vou cortar algo que meu filho goste muito, então eu vou cortar algo do meu filho, por exemplo, a internet também que meu filho utiliza para brincar. Então, você tem que prestar atenção quais são os gastos que você vai cortar. Ah, Neiva, eu vou cortar um restaurante à noite, eu vou cortar aquela pizza. Ok, ótimo, passa a cozinhar mais dentro da sua própria casa. Traga a família, às vezes, para fazer aquelas comidas junto com você, que também é interessante, mas você tem que sim olhar esses gastos. O que você tem que tomar cuidado é para não cortar aqueles gastos que também vai mexer na sua autoestima. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de utilizar academia, de dançar, então eu vou cortar justo aquilo que eu preciso de energia, que eu preciso de alegria. Então, tome cuidado com o que você também vai fazer o corte nesse momento que você está desempregado. Não se culpe, estamos passando por um processo muito difícil no mundo inteiro. Então, se você teve essa questão de ter a demissão, não fique se culpando, porque esse sentimento de culpa, ele não faz bem para você, não faz bem para as pessoas que estão ali do seu lado. Busque compensações. Neiva, o que é isso? O que é buscar essas compensações? Você já pensou em ouvir aquela música que você tanto gosta, nesses momentos que você está passando por aquele friozinho na barriga, aquele aperto no coração? A música faz bem. Você já pensou em andar com seu cachorro, quem tem um cachorro, fazer caminhadas com seu cachorro? Eu sei que a gente está passando por um processo agora de pandemia, a gente tem que colocar máscara, mas tudo bem, não dá para ir passear com o meu cachorro, mas o que eu posso fazer além disso? Então busque quais são essas compensações que você gosta, o que te dá prazer, o que te faz feliz. A gente está passando por um momento que a meditação ela está muito em alta. Tem vários canais no YouTube que dá para você ouvir e aprender sobre yoga, sobre meditação, sobre respiração. Dá para você fazer exercício dentro de casa. Isso mesmo, dá para você colocar no YouTube também, dá para você dançar, fazer vários exercícios com aquela música que você tanto gosta. Quem gosta de cozinhar também pode fazer a sua comida, pode levar a sua família junto com você para poder fazer uma comida, para poder dividir aquele momento, beber algo que vocês gostam. Tome cuidado com a questão de bebida alcoólica, porque ela não faz bem, principalmente para quem está com depressão. Então, bebida alcoólica é sim um veneno, mas você pode tomar um refrigerante que você gosta, um suco, fazer um suco natural. Então busque essas compensações. O que você gosta? Eu gosto de tomar um banho e relaxar. Eu gosto de tomar um banho e depois ouvir uma música que eu gosto. Eu gosto de ler um livro. Então busque essas compensações. Acredite,
todas as pessoas têm essas compensações. Então, busque, porque isso pode te fazer mais feliz e dar mais uma alegria nesse momento que você está vivendo. E eu tenho um apelo: não fique assistindo os noticiários 24 horas por dia. Gente, não fique o dia inteiro olhando esses noticiários de coisas não tão boas que estão acontecendo. Eu mesma, eu ligo a televisão e às vezes eu fico assustada, né? Então, gente, é muita coisa acontecendo. Então, você quer ler, você quer assistir, não tem problema nenhum. Pegue um horário do seu dia e você faça aquilo, né? Então, Neiva, eu vou pegar todos os dias à noite, das 7 às 8, das 8 às 9, e eu vou assistir noticiário. Então assista, mas não fique o dia inteiro assistindo esses noticiários. Às vezes o que passa de manhã no jornal, ele vai aparecer à tarde, vai aparecer à noite novamente, e você fica toda hora olhando e assistindo aquilo que não te faz bem, que não traz coisas boas para sua vida. Eu tenho cortado muito essa questão de noticiário e isso tem feito muito bem para minha vida. O que às vezes eu faço? Eu leio muito, então eu entro em uma página da internet que eu gosto, e aí a gente tem diversas páginas também que são confiáveis, porque tem muito essa questão de fake news hoje. Então eu leio, me atualizo e não fico o tempo inteiro, porque eu acho que essa questão de 24 horas por dia, isso não faz bem. Então é um apelo que eu faço também. Para algumas pessoas, o importante é manter essas conversas. Então, conversar com outras pessoas, conversar com ex-colegas de profissão, com colegas de profissão, com amigos. Então, ter essas conversas fazem muito bem. E hoje a gente tem toda a tecnologia que faz a diferença dentro da nossa casa, né? Então, eu quero falar com alguém, eu posso falar por Skype, eu posso falar via WhatsApp, eu posso ligar para a pessoa. Então, conversar com as pessoas que você gosta, com a família, isso também faz toda a diferença e isso também pode te ajudar. Eu tenho acompanhado muito essa questão de cursos online que está fazendo maior sucesso. A gente tem tanto curso online que você paga para você fazer, mas quem está passando pelo processo de recolocação, a gente tem cursos online também gratuitos. Então invista algumas horas do seu dia para poder fazer esses cursos online. É muito importante a gente ter na nossa vida a questão da rotina. Quando nós estamos trabalhando, a gente tem ali a rotina diária. Então, na segunda-feira a gente vai fazer isso, na segunda isso, na quarta isso. Às vezes na outra semana muda, mas não muda tanto. E por que quando a gente está sem trabalhar, a gente não coloca essa rotina também no nosso dia a dia, que ela é importante, né? Então, eu quero assistir um filme na quarta-feira à tarde no Netflix. Ok, você pode assistir, mas o que você vai fazer nos outros dias? Vai fazer rede de contatos? Você vai procurar o seu trabalho via LinkedIn? Você vai falar com a sua família? Então, você tem que ter essa rotina para você não começar a também ter esse desânimo, que isso a gente tem que evitar. Para quem está passando agora por esse processo de recolocação, não pare de procurar emprego. As pessoas ficam com certo receio falando: Neiva, estamos no meio de uma epidemia, não consigo sair para uma entrevista, mas muitas coisas estão sim acontecendo, muitos mercados estão sim contratando. Eu tenho outros vídeos aqui no meu canal falando desses segmentos que estão contratando. Então, se a gente olha segmentos da saúde, segmentos alimentício, então não pare de procurar emprego. Todos os processos seletivos, eles estão sendo feitos online. A gente tem dica aqui no canal também, né, para você poder fazer o seu vídeo currículo, que está sendo super usado hoje. Como que eu faço uma entrevista 100% online? Então se prepare para você poder ficar 100% disponível para participar de processos
seletivos. Ok, Neiva, eu vou sim procurar o meu trabalho, eu estou sim passando por esse momento e tudo que você falou, eu estou 100% aí dentro, ou às vezes nem 100%, mas eu estou um pouquinho 80%, 60% e eu preciso de ajuda. E agora, o que eu faço? A minha orientação é: procure um profissional da área da saúde. Sim, profissionais da área da saúde, eles são preparados para ajudar as pessoas que estão passando por esse momento de depressão. Então, você pode começar procurando um psicólogo. Existem vários psicólogos que estão atendendo 100% online. Médicos estão atendendo 100% online também, alguns. Eu agora, esses dias, precisava de um médico no meio de toda essa epidemia. Consegui um médico online que me atendesse. Neiva, como que tá essa questão de dinheiro? O que eu faço? Gente, existem várias pessoas que estão fazendo trabalho voluntário e que estão atendendo a sociedade, pessoas que precisam, com valor mínimo, às vezes com valor zero, às vezes com valor simbólico. Então perguntem para as pessoas, peça ajuda, porque você pode sim, nesse meio de tudo que está acontecendo, ter uma pessoa séria, um profissional ou uma profissional da área da saúde que possa cuidar da sua depressão, que possa cuidar da sua mente, que pode cuidar de tudo isso que você está passando. Então, não se automedique, não tome medicamento. Então, eu tenho conversado com muitas pessoas que falam: Neiva, eu fui no ginecologista em 2015, a gente está em 2020, ela me deu uma receita na época que eu tava com uma depressãozinha e esse remédio eu vou utilizar agora. Não! A gente tá passando por um outro momento. Será que o que você tem agora realmente era o que você tinha em 2015? Era o que você tinha em 2010? Então, não vá atrás desses medicamentos que um vizinho falou, que a família falou. Não faça isso. Procure ajuda. E sempre de quem? Psicólogos, médicos. Então, a gente está falando de psiquiatras, neurologista, às vezes até um clínico geral. Se você passa ali no pronto-socorro, ele vai falar para você: você tá com uma depressão e tome esse remédio. Então, vá atrás de pessoas que possam ajudar vocês. Pessoas e profissionais que são o quê? Da área da saúde. Essa é a minha indicação. O que vocês têm que tomar muito cuidado é com essa questão de automedicação, e o que eu estou vendo que está crescendo muito, que é o alcoolismo. Já saiu até pesquisas na Alemanha, depois de tudo isso que passou, o quanto que subiu o uso de álcool da população, e é assim, muito. E isso vai acontecer, está acontecendo aqui no Brasil também. Continuem olhando o mercado e peçam ajuda para profissionais da área da saúde. Espero que esse vídeo tenha ajudado você que está passando por esse momento ou que conhece alguma pessoa que está passando por esse momento. Então, se você conhece, compartilhe o nosso vídeo. Deixe seus comentários, porque isso é muito importante para a gente continuar a fazendo vídeos também. Dá um like e, lógico, se inscreva no nosso canal. Muita gratidão e meu muito obrigada!